Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês. Aqui é a Rê e hoje eu vim conversar com vocês sobre alguns livros que fazem parte de uma temática que eu amo nos livros, que são os dramas envolvendo família, dramas familiares, segredos de família, esse tipo de coisa sempre chamam a minha atenção para os livros. Eu sempre fico muito interessada por histórias que envolvam essa temática, porque cá entre nós, gente, tem coisa mais universal do que drama familiar? Não tem. Sua família tem seus dramas, minha família tem seus dramas, todas as famílias passam por alguma espécie de drama, então eu me sinto super próxima dessas histórias. Eu acho que elas são sempre muito passíveis, sabe, de acontecer, cada uma com a sua particularidade. Enfim, eu trouxe essa lista aqui com alguns livros, né, que vão trabalhar os dramas familiares ali da vida dos personagens. Mas antes eu gostaria de te lembrar de deixar o seu like nesse vídeo, porque eu sei que você se esquece. Se você é novo aqui no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as atualizações aqui do canal. Se você que tá aí assistindo conhece um amigo, uma amiga, aquela pessoa que, assim, vai adorar essa lista, já cola esse link, manda pro seu amigo, divide no WhatsApp, convida mais gente pra conhecer o canal, porque a meta esse ano é bater 40 mil. Lembrando também que se você se interessar por alguns desses livros, o link pra compra sempre fica aqui embaixo no box de informações. Comprando por esses links, vocês me ajudam com uma comissão pela qual eu já agradeço. Então, se você for comprar, aproveita, já usa o link que eu deixo aqui na descrição. E vamos então para essas indicações. Eu quero começar com um livro que eu li esse ano e que me deixou, assim, devastada enquanto eu lia. Eu tive muitos sentimentos, sabe, borbulhando por causa dessa leitura. E eu estou falando de Segredos de Família, escrito pela Lisa Wingate. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dessa autora. Essa história me deixou em choque e eu fiquei ainda mais impressionada e surpresa por perceber que é uma história muito passível de acontecer, né, realmente, e de fato aconteceram, né, porque a autora se baseou em acontecimentos reais, né, nos Estados Unidos durante um período envolvendo sequestro de crianças, sequestro e venda, sabe, de crianças. É uma situação bem tensa, uma história bem cabulosa, assim, envolvendo essa temática aí super, né, sensível, assim. E aqui no livro a gente vai ter então uma história contada, voltada para essa temática, né? Já que a autora, inclusive, se baseia nesse acontecimento real. Aqui no livro a gente tem a narrativa entre o ano de 1939 e o presente, né? No presente a gente tem a narrativa pelo ponto de vista da Avery, e lá no ano de 1939 a gente tem a narrativa pelo ponto de vista de uma criança. A May é a mais velha de 5 irmãos e ela vive com a família em uma casa flutuante ali nas margens do rio Mississippi. Tudo vai mudar na vida dessas crianças no momento em que a mãe entra em trabalho de parto e ela tá tendo muita dificuldade em dar à luz em casa. Então o pai e a mãe precisam ir até a cidade, até um hospital, para que ela seja atendida, né, e tenha, enfim, né, um parto em que as crianças, né, já que ela está grávida de gêmeos, as crianças e a própria mãe saiam, né, com saúde dessa situação. Nesse momento, então, a May vai ficar responsável pelos 5 irmãos, então ela passa ali muito tempo sozinha com as crianças, quando surge ali no barco, né, onde a família mora, surge alguns policiais, né, falando que os pais das crianças estão chamando por elas, né? Estão querendo que elas vão até o hospital. A May vai achar isso muito estranho, mas sendo uma figura de autoridade, né? Um policial, na verdade são 2 policiais, ela acaba, né, controlando as crianças ali, já que muitas delas ficam muito agitadas, enfim, ela controla os mais novos e eles acabam seguindo junto com os policiais. É nesse momento que as crianças vão ser sequestradas e levadas então para uma espécie de orfanato. Elas vão passar por coisas absurdas dentro desse local, que é inclusive dirigido por uma mulher. Então essa mulher vai ser responsável pelo sequestro dessas crianças e também pelo processo de adoção, né, enfim, de entrega dessas crianças para os novos pais. Ao longo da história, então, a gente vai saber de famílias e também de pessoas muito influentes, né, políticos, militares, pessoas realmente da grana que acabam, né, pagando para ter esse processo ali, né, acelerado. E é daí então que a mulher acaba recebendo ali, né, o dinheiro dela na adoção dessas crianças, e tudo isso vai ter reflexo na vida da Avery, que é a mulher que narra pra gente a história no presente. Em algum momento, então, ela vai descobrir que a avó, que já tá bastante debilitada, tem ali seus segredos de família, por isso, então, o título do livro. E ao longo, então, da leitura, a gente vai acompanhando as 2 narrativas até o ponto em que elas se encontram, né? Até o momento em que essas 2 histórias vão se entrelaçar. Ao longo de toda a leitura, eu fiquei fazendo as minhas suposições do que poderia unir essas 2 famílias. E, assim, é aquelas histórias de drama familiar pesado, sabe? Quem vai
envolver esse tema super difícil de lidar e que, assim, faz a gente pensar muito no quanto isso é super passível de acontecer, o quanto isso já aconteceu e ainda acontece nessa situação de crianças serem sequestradas para serem ou colocadas para adoção ou para coisas muito piores. Então, tipo, eu fiquei muito mexida enquanto eu fazia essa leitura, sabe? Foi, de fato, um livro que, assim, me causou muitas emoções e que, sei lá, assim, me choca bastante, sabe? Toda vez que eu lembro da história, me choca muito. É daqueles livros que dá um aperto, sabe? Mas não deixa de ser maravilhoso. Eu indico bastante essa leitura. Se você gosta, então, desses livros carregados de drama, apesar, né, dessa temática bastante complicada aqui que é abordada na história. A Luz Entre Oceanos é uma outra história que vai envolver crianças, né, que vai envolver aí um pouco, talvez, né, de uma temática de sequestro, talvez, dependendo da sua perspectiva. Essa aqui é a capa do filme, né, o livro foi adaptado com atores incríveis, que inclusive são um casal na vida real. Porém, a capa do livro em si é essa aqui, a gente tem ali um farol, né, porque o farol, na verdade, vai ser muito, assim, importante pra história. Esse livro aqui se passa no pós-Primeira Guerra Mundial e a gente tem esse casal que são o Tom e a Isabel. O Tom, depois da Primeira Guerra, vai ser convidado para ser o responsável pela manutenção desse farol, né, na Austrália. Então ele vive ali numa cidade, porém ele é convidado para ir para essa ilha, ficar lá cuidando do farol. Em determinado momento ele vai acabar casando com a Isabel e ela vai morar junto com ele nessa casa, né, na casa ali do faroleiro, e eles vão passar muito tempo ali juntos. Porém a Isabel sempre teve o sonho de ser mãe, ela quer muito ter filhos e eles tentam por muito tempo ter filhos sem sucesso, né? Algum dos dois ali não é capaz de, né, gerar filhos e isso magoa muito a Isabel e consequentemente magoa muito também o Tom, porque é o sonho da esposa e eles não conseguem, sabe? Ele não consegue dar pra ela o maior sonho da vida dela, que deveria ser algo tão simples, né, que é conceber uma criança. Eles não conseguem. Acaba que em um determinado dia, depois de muitas tentativas, depois de muitas frustrações, muitas tristezas, acaba então que um dia um barco chega ali, né, na praia, e é um barco que aparentemente não tem ninguém dentro. Eles chegam lá pra poder conferir, né, o que estava acontecendo, e eles vão ver que dentro do barco tem um homem morto. Ele faleceu em alto mar e o mar acabou trazendo o barco até a praia. Porém não tem só um cara ali dentro. Além do homem morto, tem uma criança, um bebê, que já tá, sabe quanto tempo sozinha dentro do barco, com fome, com frio, enfim, né? Eles logo acodem essa criança e a Isabel começa a cuidar dessa criança. O Tom, a princípio, fica muito assustado e eles ali combinam, né, que eles vão cuidar da criança a princípio, porém, quando eles forem até a cidade, eles vão também levar a criança pra poder tentar descobrir quem são os pais, né? Entregar a criança pros pais. Só que acontece que o tempo vai passando, a Isabel vai se afeiçoando à criança e ela não quer abrir mão. Ela vai então começar a levantar algumas suposições, né, do que pode ter acontecido com a mãe. Às vezes ela nem tem mãe, às vezes não tem família, não sabe de onde veio, não dá pra descobrir, não dá pra ter certeza, né, se tem realmente pais, enfim. E ao mesmo tempo o Tom vai ficando dividido, porque ele sabe o que é o correto, ele sabe que eles devem fazer o que é correto, porém ele também tá vendo ali a esposa dele realizando um sonho, né, o grande sonho da vida dela pela primeira vez, que é ser mãe, que é cuidar de uma criança. Então a gente vai ter ao longo de toda a leitura esse impasse que o Tom vai se colocando e também a dificuldade que a Isabel vai enfrentando, né, porque ela também sabe qual é, né, o correto a se fazer, porém ela não quer abrir mão desse grande sonho. Então ali ao longo da leitura a gente vai tendo esse misto de sentimentos e de, sabe, a gente se colocar, ficar entre a cruz e a espada. A gente também não sabe pra qual lado ir, porque ao longo da narrativa a autora vai fazendo com que a gente entenda muito o lado da Isabel e também com que a gente saiba, né, o tempo inteiro ali qual é a coisa certa a se fazer. Então é aquele tipo de livro em que a autora testa o leitor, sabe? Ela faz a gente se colocar, né, entre o que é correto e o que, enfim, né, é um desejo, uma vontade, um sonho. Então é um livro que mexeu demais comigo, tá super envolvendo também essa temática familiar e tem filme, então fica aqui a minha sugestão pra você. Eu já falei muito desse livro aqui no canal, mais lá na época em que eu li, apesar de eu não falar mais tanto dele assim por aqui, é um livro que eu, sim, tenho muito carinho por ele, porque ele também mexeu demais comigo e é uma das histórias familiares, assim, que mais me prenderam, sabe? Que mais me fizeram realmente ficar sem saber o que pensar, pra quem torcer, e ser daquele tipo de livro que eu não conseguia prever o final, sabe? Ai, foi muito difícil, mas também foi muito bom. Outro livro com essa temática familiar que também é muito difícil, porém também muito bom e que também coloca a gente numa situação de beco sem saída. Você não sabe o que você pensa, o que você torce, né? Pra quem você torce, o que você espera da história.
um livro difícil de ler pelo teor que a autora traz, é Proibido, de Tabitha Suzuma. Esse livro eu li tem uns 4 anos e até hoje, quando eu lembro da história, eu fico assim bem comovida, sabe? É um livro que vai tratar de um tema que muita gente tem completo asco. Eu comecei a leitura sabendo que ia ser abordado esse tema, porém eu fui adiante porque eu queria saber como que a autora iria trabalhar, né, essa temática que é o incesto. Calma, antes de você começar a ter aí os seus pensamentos, né, preconceituosos, seus preconceitos sobre a história, deixa eu te explicar do que se trata esse livro. Esse livro também vai apresentar pra gente uma família muito numerosa. Se eu não me engano, aqui também são 5 ou 6 irmãos e as crianças são criadas por uma mãe super relapsa. Na verdade, elas não são criadas, né? A mãe quase não aparece, ela tá muito preocupada em viver a própria vida, em se divertir, em sair com os namorados, em gastar o dinheiro consigo mesma. E o pai das crianças tá morando na Austrália e elas estão sozinhas, né? Assim, largados à própria sorte numa pequena cidade da Inglaterra. A sorte dos irmãos pequenos é que eles têm os irmãos mais velhos, que são a Maya e o Lachlan, ou Lachlan, eu acho que é Lachlan, pera aí que eu preciso ver, não me lembro mais. É Lachlan, já tinha até esquecido o nome do protagonista, mas enfim, eles dois são os 2 irmãos mais velhos, né, se eu não me engano tem pouca diferença de idade, coisa de 15, 16 ou 16, 17, uma coisa assim, eles são adolescentes e são eles que cuidam dos irmãos mais novos, são eles que levam pra escola, que cobram, né, se tá fazendo dever ou não, são eles que fazem a comida, são eles que dão banho, põem pra dormir, entretêm as crianças, enfim, são eles que realmente criam essas crianças, sabe? E enquanto a mãe tá vivendo a vida. Eles passam tanto tempo tendo essa relação de responsabilidade, sabe? De estar sempre colocando os irmãos, sabe? Em primeiro plano, sempre conversando um com o outro sobre o que precisa ser feito em casa, sobre o que precisa ser feito com os irmãos, enfim, eles estão sempre nessa posição de tanta responsabilidade que a vida acaba fazendo com que eles se enxerguem não como irmãos, mas como provedores de uma família, sabe? São eles que estão ali presente pelos irmãos, sustentando os irmãos e fazendo o que é possível e às vezes até mesmo colocando de lado a própria educação, sabe? A própria concentração para estudar, para fazer provas, enfim, em prol dos irmãos mais novos. Eles também brigam em muitos momentos com a mãe, né? Por causa dos irmãos, enfim. É muito complicada, muito complexa, né? A dinâmica familiar aqui. E toda essa situação que a Maya e o Lachlan vivem desde muito novos, sabe? Sempre cuidando dos irmãos, fazem, né, acabam fazendo com que eles não se enxerguem como irmãos, porque eles estão tão, sabe, focados em cuidar dos mais novos, que a relação que eles têm um com o outro não é uma relação de irmão, sabe? E isso acaba deixando muito, ao longo da leitura, os dois em dúvida sobre como que é esse relacionamento deles, como que é essa situação que eles estão vivendo. Então sim, a questão do incesto vai acontecer em algum momento aqui na história e, assim, é das partes mais tristes e mais difíceis, porque a gente fica, assim, nesse impasse, nessa divisão de, ao mesmo tempo que a gente sabe que é errado, ao mesmo tempo a gente entende, sabe, como eles são a rocha um do outro, eles só têm um ao outro nesse mundo, assim, complicadíssimo que eles vivem ali dentro de casa, sabe. Eles também não podem dividir isso com ninguém na escola, porque senão o conselho tutelar vem e tira os irmãos deles, então assim, é uma história muito, muito, muito complexa e difícil, que a gente não sabe, eu, assim, sinceramente, não sabia o que pensar, o que esperar, eu não sabia trazer uma solução pra história e eu ficava até muito receosa pelo fim do livro, e sim, o fim do livro vem, assim, com um final realmente devastador, mas é um livro que eu gosto muito, assim, é um dos livros mais tristes que eu já li, mas é também um livro muito incrível que eu indico sempre que eu tenho a oportunidade. Então se você tiver o livro aí na sua estante, tira, já vai ler, ou então se você tava na dúvida se lia ou não, eu sugiro muito a leitura, gente, é um livro que vale muito a pena, apesar do tema, né? A Retornada, de Donatella Di Pietrantonio, é um livro que já tem resenha aqui no canal, o link vai estar aqui no card pra você ir lá conferir melhor do que se trata essa história e também o que foi que eu achei dessa leitura. Eu vou ser bastante breve sobre o livro, porque ele também é bastante curto, mas aqui nesse livro a gente tem a história de uma garota de 13 anos que está sendo retornada para sua família de origem. Basicamente é isso. Ela cresceu acreditando que quem criou ela eram os pais verdadeiros. Porém, quando ela alcança a idade dos 13 anos, os pais que criaram estão devolvendo ela para os pais biológicos, que ela nem sabia que existiam. Na verdade, ela já conhecia, porque eles têm ali certa relação, né, familiar, bem distante, mas tem. Mas ela não sabia que eles eram os pais biológicos dela e ela agora vai precisar
precisar enfrentar essa realidade de ser inserida em um contexto familiar que ela não tá acostumada, que ela não conhece, que ela não faz parte. Então tudo na vida dela vai mudar, ela vai ter que lidar também com essa sensação, né, esse sentimento de abandono, de ter sido realmente abandonada pelos pais biológicos, né, na verdade ela vai ter que lidar inclusive com esse sentimento de rejeição que ela tem pelos pais, né, que criaram ela. Em alguns momentos ela vai tentar ali entender a situação e ver como que ela pode se encaixar, né, para que os pais a recebam de volta. Então é muito, muito, muito complexo também, uma história muito difícil. E ao longo da narrativa a gente se afeiçoa muito a essa personagem, sabe? A essa nova realidade que ela tá vivendo ali, que é muito difícil para ela, já que ela foi criada em um lar que preza por determinadas coisas que o lar de origem, né, o lar biológico dela não preza. Na verdade é uma família muito pobre, que não dá valor ao estudo. Mas enfim, é uma história também muito difícil, que vai falar sobre esse drama aí complicadíssimo na vida da protagonista, que eu também gosto bastante. Então fica aqui a sugestão. E como eu disse, o link vai estar aqui no card, então aqui embaixo no box de informação. Confere lá. Dois Irmãos de Milton Ratum é um livro nacional que vai também trabalhar muito essa questão da temática, né, dos dramas familiares. Aqui nesse livro a gente tem dois irmãos que são Yakub e Omar. Eles são gêmeos e eles foram criados na Amazônia, né? Eles vivem lá em Manaus, a família criou eles lá e eles são de origem árabe, se eu não estou enganada. Apesar de serem irmãos gêmeos, eles são bastante diferentes uns dos outros, né? E ao longo do livro a gente vai perceber que eles têm uma relação assim de inimizade, sabe? Eles não são muito próximos um ao outro e muito disso também diz respeito à própria criação deles. É algo que a gente vai perceber aqui ao longo da narrativa, porque apesar de serem irmãos, né, de serem gêmeos, sempre tem ali o que é mais queridinho pela mãe, o que, sabe, a mãe passa a mão na cabeça, e outro que é mais exigido, né, de quem é mais exigido. Inclusive esse é enviado para fora do país, ele é mandado para casa de familiares fora do país para poder estudar. Então ele passa anos fora do Brasil e quando ele retorna para casa, né, que eles já estão ali mais na idade jovem adulta, vai ter então esse reencontro entre irmãos, e a partir daí então a gente também vai acompanhar essa dinâmica familiar agora nesse período em que eles estão entrando na vida adulta. O livro também foi adaptado para uma minissérie, se eu não me engano, da Globo. Eu não assisti, mas o livro em si eu gostei bastante. Essa minha edição aqui é de bolso da Companhia das Letras. O livro é bem curto, mexe bastante com a gente também, sabe? Essa questão da criação tá muito presente na história, e também essa questão da inimizade entre irmãos gêmeos. Me lembrou muito as histórias de Caim e Abel, sabe? Que tem essas diferenças entre irmãos, assim. Eu gostei muito do livro e fica aqui a sugestão pra vocês também agora, né, de um romance nacional aí pra você. Agora eu quero fechar esse vídeo falando de dois livros da mesma autora que trabalha muito a temática familiar, assim, muito, 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 sabe? Na verdade ela trabalha mais ainda essa questão de a relação de mãe e filha. A questão da maternidade está muito presente no trabalho de Helena Ferrante. Eu trouxe aqui dois livros para conversar com vocês. Eu trouxe então para dividir com vocês o Amiga Genial e também o A Vida Mentirosa dos Adultos, que foi lançado recentemente pela Intrínseca, né? Se eu não me engano já saiu a versão comercial. Essa minha edição aqui é do Clube Intrínsecos, porém o livro, né, como sempre, vai ter a versão comercial, ou já teve, dependendo de quando esse vídeo aqui for ao ar. Eu ia trazer também o Um Amor Incômodo, porém esse tá mais focado na relação, né, da maternidade em si. Esses dois aqui, eu percebo que a autora trabalhou bem mais a questão das famílias, sabe? Amiga Genial, já conversei com vocês várias vezes aqui no canal, né? Apesar de ter o foco na amizade dessas duas crianças, né? Essas duas meninas que se conhecem quando são ainda bem criancinhas, nos seus 8 anos. A gente tem muito também das dinâmicas familiares de Nápoles, da década de 40, né? Começo da década de 50 ali na Itália, né? E aqui nesse caso não é nenhuma família em específico, mas são várias famílias que a gente conhece ao longo de toda a narrativa, porque a autora vai apresentar pra gente muitas famílias, muitos personagens aqui ao longo da história. E é um livro que vai tratar de dinâmicas familiares, porém em um contexto bastante próprio de Nápoles, sabe? Daquele período ali na Itália. Então a gente vai ter muito da questão da violência entre famílias, também muito da relação de diferenças culturais entre as próprias famílias, sabe? Como uma família incentiva que as crianças estudem, como outras famílias já estão mais relacionadas ali com a máfia. Então, tipo assim, são várias famílias, várias relações familiares. Porém, a autora trabalha muito isso aqui ao longo do livro, e sendo o primeiro de uma tetralogia, temos outras famílias também que vamos conhecendo aí ao longo de todos os livros, até que as meninas formem as suas próprias famílias. Então, assim, é vida real, gente. É aquela coisa de... a gente já tá acostumado, vida real. E aqui
aqui a vida mentirosa dos adultos já vai ser menos núcleos familiares, porém tá muito envolvendo família, porque aqui a gente tem a história de uma jovem, que é a Giovanna. Ela é uma jovem bastante afortunada, criada no bairro alto ali da cidade de Nápoles, né, porque a gente tem essa diferença de alto e baixo. Quem mora na parte mais baixa da cidade geralmente são os menos afortunados, e quem mora em cima são geralmente quem tem mais, né, dinheiro, assim, tem uma condição de vida melhor. E a Giovanna é de uma família da Nápoles do Alto, né, então ela é criada nesse lar super culto. O pai dela é professor, a mãe dela também é professora e também trabalha com literatura, então ela foi criada nesse ambiente super culto. O pai dela, né, sempre tratou ela muito bem. Ela sempre foi a menininha do pai, sempre muito bem criada. Porém, tudo muda na vida dela quando ela tá entre os 12 e 13 anos. Ela escuta os pais dizendo que ela tá aparecendo com a tia Vitória. A tia Vitória é a irmã do pai e é uma mulher de quem a vida inteira ela ouviu eles falarem as piores coisas, sabe? Era uma mulher mal vista ali dentro do lar dela. Ela fica com aquilo muito gravado na cabeça e é isso que vai mudar a vida dela, sabe? Quando ela vai começar a se questionar sobre quem ela é e vai por isso tentar ter contato com essa tia dela pra saber como é, quem é essa tia dela, né? É uma mulher feia, é uma mulher boa, como que ela é? Então ela vai tentar conhecer essa tia dela pra saber em que aspecto ela se parece. E em muitos momentos ao longo da narrativa, então a gente vai ter esse sentimento sei lá, menosprezo da personagem com ela própria, sabe? De ela enxergar as coisas ruins e ser as coisas ruins que ela enxerga em si mesma. Quando ela se olha no espelho, ela enxerga as coisas ruins. E tudo isso vai moldar demais a Giovanna até que ela entre ali, né? Passe pela adolescência e comece a entrar na vida jovem adulta. E ao longo de todo esse período, né? A gente vai acompanhar pelos olhos dela todos os problemas familiares, as intrigas familiares que vão acontecer, né? Ao longo desse período. Tanto envolvendo a própria tia, quanto também envolvendo uma família de amigos dos pais. Então, assim, tem muitos acontecimentos. Helena Ferrante sempre trazendo muito dessa relação, né, da protagonista, sempre uma mulher, né, uma protagonista com a família, com o seu meio, nessa coisa de se questionar quem ela é, se questionar qual é o seu papel, o que ela é enquanto mulher. Enfim, são muitos questionamentos que a protagonista vai enfrentar aqui ao longo desse período e é uma leitura muito, muito, muito incrível. Helena Ferrante não me decepciona, eu adoro a narrativa dela. Gosto muito também de como ela aproxima a gente dos personagens. E aqui nesse caso, a dinâmica familiar não é tão dramática quanto antes, mas sim envolve, né, certo peso, certa problemática da protagonista com a sua família. Então fica aqui também mais essa dica pra vocês. E essas são as dicas. O vídeo ficou enorme, então eu quero agradecer a você que ficou comigo aqui até esse momento. Muito obrigada por ter assistido. Eu espero que você tenha gostado das dicas, que tenha pegado alguns desses livros aí pra colocar na sua wishlist. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, ou se você ficou curioso ou curiosa, tá querendo fazer alguma dessas leituras. Eu vou adorar saber, né, se você já leu ou se você quer ler alguns desses livros. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto logo com mais dicas de livros pra vocês aqui no canal. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!